E o mercado de criptomoedas está subindo hoje, Bitcoin se valorizando em mais de 5% no dia, porém esse movimento pode estar escondendo uma armadilha que ninguém está vendo. Isso que eu vou mostrar aqui só pode ser visto através de uma análise gráfica minuciosa do mercado. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se você quer que eu analise os gráficos ou os fundamentos de alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários que eu vou te responder nos próprios comentários. Se você tem alguma dúvida ou algo que você queira falar comigo, algo que eu possa te ajudar, deixa aí nos comentários que no máximo um dia eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então, essa semana que tinha tudo para ser uma semana calma no mercado de criptomoedas, sem grandes movimentações, se iniciou com uma queda de 5% ontem e uma subida de 5% hoje. Galera, na prática, o que eu vejo aqui é que o mercado de criptomoedas ele continua no 0 a 0, tá? Quem saiu do mercado de criptomoedas no domingo, né, não olha gráfico, olha só as cotações e voltou hoje, vai achar que não aconteceu nada, tá? Nem vai perceber que a gente teve uma queda ontem de 5%, que o Bitcoin chegou a bater ali nos $25.500 e hoje está de volta para o mesmo patamar em que está aí desde março de 2023, mais especificamente desde o dia 17 de março, quando o Bitcoin alcançou essa região dos $27.000. Desde então ele está estagnado nessa região, às vezes ele vai um pouco acima ali, ele vai lá na região dos 30, faz uma armadilha ali fingindo que vai subir, às vezes ele vai abaixo dos 26, abaixo dos 27, faz uma armadilha fingindo que vai cair, mas no fim ele continua na mesma região e não tem mudado muito aí desde março, tá? Porém, pessoal, quando a gente analisa o gráfico com calma, a gente vê que tem algo que pode estar errado aqui, tá? Algo que não está muito claro, mas que pode estar indicando uma armadilha aqui do mercado e que talvez o mercado esteja se preparando para um longo período de tendência de baixa. Bem, pessoal, eu me refiro ao fato de que o mercado está fazendo topos e fundos mais baixos e já fez, inclusive, uma sequência de 3 topos e fundos mais baixos ao romper o fundo anterior na queda de ontem. Quando a gente olha aqui o mercado de criptomoedas, desde abril ele vem fazendo aí topos mais baixos, isso já está claro, já temos 3 topos mais baixos, só que agora, galera, nós temos também 3 fundos mais baixos, tá? 3 fundos mais baixos. O mercado então tinha feito um fundo lá no dia 24 de abril, depois ele superou esse fundo para baixo lá no dia 12 de maio de 2023 e ontem, no dia 5 de janeiro, ele superou o fundo anterior e fez um novo fundo que no caso foi ali na região dos $25.391 aproximadamente, tá? Então a gente tem aqui uma sequência de 3 topos e fundos mais baixos, tá? Algumas pessoas podem olhar isso daqui e argumentar que nós temos uma bandeira de alta, dizer, olha, não, isso aqui não é uma tendência de baixa se iniciando, é uma bandeira de alta, só que eu vejo alguns problemas nessa bandeira de alta que me fazem não acreditar que o mercado vai buscar o alvo dela. O primeiro é que o alvo ele é bem alto, pessoal. Se a gente projetar aqui essa bandeira de alta do Bitcoin para cima, a gente vê um alvo lá na região de aproximadamente $44.000, pessoal. Além de ser um alvo aí que exigiria uma valorização grande do Bitcoin depois dele já ter subido aí praticamente 100% nesse ano de 2023, ainda tem um outro problema bem grave que é uma resistência muito forte no caminho para buscar os $44.000. Tá? Lá nos $30.000, um pouco acima do preço em que a gente está agora, há uma região que foi suporte em momentos decisivos para o Bitcoin. Se ela foi suporte muito forte, ela tende a ser também uma resistência muito forte. Ou seja, se ela impedia que o mercado caísse, toda vez que o mercado batia nessa região, ele subia, agora ele tende a fazer o contrário, ele tende a impedir que o mercado suba nas vezes em que bate nessa região. Então ele tende a cair ao bater nessa resistência e isso aí complica bastante essa narrativa da bandeira de alta de o Bitcoin buscar $44.000 ainda esse ano. Resumindo, não dá para acreditar muito na teoria da bandeira de alta, tá? Até porque, pessoal, o mercado está segurando muito tempo nessa região e para ser uma bandeira de alta tá um pouco estranho, porque a gente já tem aqui 3 topos e fundos, um mais baixo do que o outro, tá? Isso aqui já está caracterizando, pelo menos para mim, o início de uma tendência de baixa, ou seja, uma baixa sensível. Aquela fase em que o mercado começa a se preparar, né, onde os grandes investidores estão realizando lucro, onde as baleias estão vendendo, porém nem todo mundo ainda concorda que o mercado está em baixa, né? Então eu penso que a gente está nessa fase
E galera, falar sobre esse movimento de hoje e de ontem, né? O que está acontecendo aqui? Ontem, como eu compartilhei no vídeo de ontem, nas análises, o mercado de criptomoedas, no caso principalmente o Bitcoin, caiu forte em função da notícia que saiu de que a Binance estava sendo processada pela SEC lá nos Estados Unidos. Só que, galera, assim, como eu disse no vídeo de ontem, tá? É até estranha essa notícia ressurgindo, porque isso é uma notícia velha, tá? Eu lembro que em dezembro de 2022, a gente já teve notícia, desde que a Binance arrumou aquele problema com a FTX, desde que a Binance derrubou a FTX, porque ela fez isso, né? Através da informação, ela sabia de algumas irregularidades lá dentro, e ela jogou isso a público. O CEO da Binance foi a principal pessoa, vamos dizer assim, que jogou isso a público. E o resultado foi que a gente teve a quebra da FTX e desde então a Binance vem sofrendo aí várias investidas de autoridades ligadas à SEC, a órgãos reguladores do mercado financeiro americano, uma vez que o Sam Bankman-Fried tinha várias ligações com pessoas que estavam relacionadas a essas entidades. E como resultado, a Binance vem sofrendo esses ataques desde dezembro de 2022. Só que é muito estranho, galera, porque essa notícia aqui apareceu ontem da SEC processando a Binance. Eu já vi essa notícia não sei quantas vezes no ano passado, esse ano. Isso aqui tá com muito mais cara de manipulação. Talvez as corretoras, talvez até mesmo a Binance não tem como provar, tá, gente? Mas talvez essas corretoras aí de futuros é que jogam essas notícias, primeiro, para liquidar as pessoas. Tinha muitas pessoas compradas ali, algumas pessoas comentaram aqui no vídeo que o long short ratio, que é um indicador de sentimento, estava alto, né? Então, muitas pessoas compradas ali nos mercados futuros, as corretoras soltam aí alguma notícia, algum FUD para jogar o preço para baixo, para liquidar aquelas pessoas. Afinal, a gente sabe que as corretoras elas ganham dinheiro no mercado de duas maneiras. Uma é com as taxas das negociações. Essa semana tinha tudo para ser uma semana parada no mercado, pois a gente não tem muitos dados macroeconômicos, não tem muita novidade. Então, a expectativa era que o Bitcoin ficasse parado, então as corretoras com o mercado parado, elas faturam menos, porque as pessoas em geral vão operar menos se elas veem que o preço não está se mexendo, tá? E aí aparece essa notícia aí, com certeza muitas pessoas tiveram seus stops acionados ou entraram vendidas, então gera mais volume de negociação para as corretoras. E a outra parte mais importante aí, que é uma das formas que as corretoras de futuro também ganham muito dinheiro, é por meio das liquidações, né, pessoal? O movimento desse aqui de alta ou esse movimento de queda de 5% é suficiente para tirar a maioria das pessoas que estão ultra alavancadas no mercado, fazer elas perderem o dinheiro, tá? Então as corretoras vivem, infelizmente, mercados futuros. Ele acaba sendo jogado como jogo de azar por alguns traders, né, que alavancam toda a sua banca, não colocam stop, não gerenciam risco, e as corretoras se aproveitam disso. Tem um grande potencial de dinheiro ali dessas pessoas que não estão gerenciando o risco para as corretoras pegarem com esses movimentos aí de altas e baixas rápidas, tá? E aí eles jogam uma notícia dessa que na minha visão já é velha, tá? É até estranho para mim. Quando eu vi essa notícia ontem, eu falei, mas o mercado tá caindo por causa disso? O mercado tava caindo. Eu falei, então a notícia bateu no mercado, mas é uma notícia assim que eu já vi, parece que é a mesma notícia que eu vi em dezembro, a mesma que eu vi em fevereiro, a mesma que eu vi em março, enfim, parece que eu tô vendo a mesma notícia outra vez, só que o mercado se assustou com isso, tá? Muitas pessoas comentaram do ataque que teve, se eu não me engano, na Atomic Wallet, mas assim, pessoal, eu não acho que esse ataque foi tão grande, foi algo assim que eu já vi vários ataques hackers acontecerem no mercado de criptomoedas, o Bitcoin nem mexer, tá? Eu penso que para o mercado se mexer teria que ser algo aí muito grave, algo muito maior. Mas enfim, pessoal, eu vejo esse movimento de ontem aqui como algo com muito mais cara de manipulação do que uma notícia nova, relevante de fato. Então eu comentei no vídeo de ontem que essa notícia eu achei estranho quando eu vi, porque é uma notícia já velha, né? Uma notícia que parece que tá vindo a mesma notícia, igual a da XRP, pessoal. Esse aqui é o gráfico da XRP, o token da empresa Ripple Labs, né? E, gente, olhem isso, tá? O token subindo forte nos últimos dias, com o mercado parado, a maioria das criptomoedas parada. Por que esse token está subindo? Simples, galera. Especulação em volta do processo da SEC, tá? Sai uma notícia boa ali de que a Ripple pode vencer esse processo, ela sobe. Sai uma notícia ruim, ela cai como se não tivesse amanhã, né? Então a gente já viu isso várias vezes. É uma moeda aí que vem sofrendo algo que na minha visão é manipulação, porque muitas notícias que saem, às vezes, são notícias velhas, tá? E eu tô vendo, pessoal, que essa questão aí da Binance contra a SEC, pelo visto, vai virar, a partir de agora,
uma novela tipo o que a gente tem com a XRP, tá? Sai uma notícia boa, o mercado sobe. Sai uma notícia ruim, o mercado cai. E vai ficar nisso aí até ser resolvido esse processo. No caso da Ripple, é um processo que, se eu não me engano, ele já está se arrastando ali desde 2020 ou antes, tá? Então é algo bem velho aí, que já tem muito tempo que eu vejo isso no mercado e não se resolve, mas continua fazendo preço, continua assustando os investidores e também causando euforia nos investidores, tá? Enfim, essa é a minha visão. Acho que isso agora virou um tema de manipulação do mercado. Mas em termos de gráfico, como eu disse, pessoal, a gente está, na minha visão, em uma tendência de baixa, tá? Eu vejo aqui, pessoal, topos e fundos mais baixos. 3 topos e fundos mais baixos, na minha visão, é tendência de baixa, não tenho o que discutir, tá? Só que isso aqui não parece uma tendência de baixa forte ainda. Isso é uma tendência de baixa sensível, tá? Para quem não sabe, galera, a gente tem aí algumas formas de tendência no mercado. O mercado ele não movimenta nem sempre caindo ou subindo com uma intensidade muito grande. A teoria de Dow tem algumas explicações aqui desses tipos de movimentos, né? Na teoria de Dow você tem aí baixa sensível, alta sensível, enfim. Alta sensível, galera, seria quando o mercado começa a subir discretamente, tá? Quando há uma acumulação ali por parte dos investidores maiores, só que eles não falam muito. Como a gente viu ali entre novembro de 2022 e janeiro, tá? O mercado estava subindo, porém discretamente. Ele estava fazendo topos e fundos mais altos, porém muito discretamente ali, sem dar muito, vamos dizer assim, vexame, né? O mercado estava indo aos poucos ali, fazendo os topos e fundos mais altos. Essa aqui seria a tendência de alta sensível, tá? Que é quando os grandes investidores estão acumulando, porém sem nenhuma, vamos dizer assim, sem deixar muito rastro, né? A outra, essa poderia ser a fase de acumulação, tá, gente, também. Mas, enfim, a alta sensível, quando estão começando a empurrar o preço para cima, mas ainda de forma bem discreta. A outra fase é a fase de euforia, que é quando o preço dispara, pessoal. A gente vê isso aqui, ó, o preço disparando. Isso daqui é a famosa fase da alta de euforia, que é a fase que chama mais a atenção das pessoas, que é geralmente quando a maioria das pessoas, o público, né, os investidores que não analisam muito o mercado, talvez que são novatos, eles compram nesses momentos aqui, quando o mercado está subindo, tá? E aí depois vem a fase da distribuição, né, que é a fase em que os investidores eles começam a vender aquilo que eles compraram ali, tá? Enquanto os investidores menores estão impressionados com esses movimentos de alta aqui, praticamente em linha reta do mercado, os investidores maiores eles começam a distribuir. Muita gente acha que as grandes baleias elas vendem tudo de uma vez. Se elas fizerem isso, elas jogam o preço para baixo de uma só vez, tá? Eles vão vendendo aos poucos, eles colocam um alvo aqui, outro aqui, eles vão distribuindo nesse movimento de alta, tá? E aí, muitas pessoas ainda empolgadas com essa alta praticamente em linha reta, vêm comprar nessa região e comprando ali dos grandes investidores que estão vendendo para essas pessoas, tá? E aí depois a gente tem uma fase que é a de baixa sensível, que é quando a distribuição deles começa a fazer efeito, tá? Nessa fase a gente não vê assim uma queda muito forte, porém os investidores maiores eles estão vendendo suas posições, muitas vezes com base em informação privilegiada. Não posso dizer que é nesse caso aqui do Bitcoin, mas acontece muito, tá? Quem tem informação no mercado de ação ou mercado de Forex começa a vender as suas posições aqui, só que discretamente, e aí tem a fase do pânico, que é a fase onde as sardinhas ou os investidores menores, como eu, tá, gente? É a fase onde as pessoas se apavoram, é a fase que chama atenção, né? Essa queda aqui não chama atenção, gente, não chama atenção, mas quando o mercado ele começa a cair forte, ele chama atenção. E é aí que muitas pessoas se assustam, tá? As pessoas que compraram aqui ou que compraram em outro ponto, elas começam a vender no desespero e isso faz o movimento em cascata, faz as quedas muito grandes, como a gente teve em outros momentos aqui na história do mercado, tá? A gente viu isso, pessoal, na época da Covid, eu não sei se vocês se lembram, tá? Eu lembro muito bem disso, pessoal, lembro muito bem, porque eu operava nessa época, tá? Mas o que a gente tinha aqui? A gente teve aqui primeiro a fase de baixa sensível, né? Os investidores maiores, eles já estavam vendendo ali, tá? Só que nem todo mundo sabia isso aqui antes. Eu lembro que nessa época aqui, o Bitcoin estava caindo tão devagar e o mercado ele já estava acelerando nas quedas que muitas pessoas acharam que não, que o Bitcoin não ia acompanhar. Só que aqui a gente já conseguia ver algo que a gente parecido com o que a gente vê hoje, tá?
O Bitcoin tinha feito ali um topo, depois fez um fundo, depois fez um topo, depois fez um outro fundo mais baixo do que esse fundo, depois fez um outro topo e depois ele foi lá e fez um outro fundo, né? E aí, meus amigos, foi só questão de tempo, tá? Isso aqui foi a fase da baixa sensível, os grandes investidores distribuindo. Aí veio a fase da baixa de pânico, tá? A fase em que todo mundo se apavora, o famoso Corona Day lá no mercado, em que o Bitcoin caiu aí 40% em um dia, foi dia 12 de março de 2020, tá? Isso aqui é a fase do pânico. Pelo que eu vejo aqui, pessoal, no mercado de criptomoedas agora, a gente parece estar nessa mesma fase aqui, tá? Nessa fase da baixa sensível. O mercado está começando a ter realizações de lucro, mas ninguém suspeita, as pessoas ainda acreditam muito na alta. Quando vem aquela baixa pesada, que o mercado cai muito de uma vez, como a gente já teve recentemente aí, lá em novembro, por exemplo, quando saiu a situação da FTX, aí é que a gente tem vamos dizer assim, aí que a situação começa a ficar complicada, né? Aí que não tem como sair mais. Muitas vezes quem está com stop acaba não tendo stop acionado, o stop é pulado muitas vezes nesses movimentos, tá? Eu tenho a impressão de que a gente está numa situação assim. E galera, vamos e convenhamos, o mercado de criptomoedas ele deve uma correção, né? Uma vez que a gente já está subindo aí há 6 meses, praticamente sem grandes correções, o mercado está numa tendência forte, só que ele está subindo juntos com os juros que estão subindo e os investidores não estão nem um pouco assustados com isso, tá? Os investidores ainda estão relativamente confiantes. O Fear and Greed Index caiu ontem, hoje deve voltar com essa subida do mercado, tá? Mas o que eu vejo é que o mercado ele não parece estar no clima que devia, tá? Ele não parece estar analisando fundamentos. Isso não vem só do mercado de criptomoedas, galera, isso vem das bolsas americanas que já estão aí perto do seu topo histórico, né? Não tão perto, mas dá para dizer que estão perto, tá? Em um momento em que as taxas de juros estão batendo recordes, tá? E pior, pessoal, o SP500, por exemplo, quando a gente olha aqui, o que está puxando ele para esse patamar alto são 7 empresas, tá? A Nasdaq, a Nvidia, Apple, são empresas aí que são do setor de tecnologia, que são justamente aquelas empresas que tendem a sofrer se os juros ficam altos, tá? Então eu vejo aqui um cenário bem complicado, bem estranho, continuo acreditando na queda. Tainan, você está abrindo novas posições de trade? Não estou abrindo, tá? Estou com aquelas mesmas de ontem, não consegui travar a operação da Ethereum naquela queda de ontem, infelizmente, tá? Então fiquei com essa operação aí aberta ainda, correndo risco, né? Porque não consegui descer meu stop para o preço de entrada do mercado, por muito pouco, não pegou ali meu alvo 1, que estava em 1.745, tá? Se eu não me engano, a Ethereum foi a 1.780, mas não bateu meu alvo. Mas sigo aí com aquelas operações vendidas, fazendo swing trade. Eu não faço muito scalping, até porque hoje em dia, depois do que aconteceu lá, na minha situação com a FTX, eu não consigo mais fazer scalping, tá? Mas é isso, galera, eu sigo aí acompanhando, acho que essa semana deve ser uma semana parada para o mercado, tá? Porque a gente tem que lembrar que a gente não vai ter muitos dados macroeconômicos, a não ser que o CZ e outras corretoras ou pessoas baleias aí ficarem jogando notícias no mercado para fazer o mercado se movimentar, né? Afinal, eles precisam disso, eles precisam de ganhar com taxas e também com liquidações, então é isso, galera. No mais, desejo uma ótima terça-feira, uma ótima semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.